Oi, pessoal. Um monte de pacientes têm me procurado no consultório, ou porque estão com colesterol alto, ou porque estão com triglicérides alto, ou porque estão com os dois altos. Qual que é a diferença entre eles e o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida desses pacientes? Então vamos lá. O que é colesterol e o que é triglicérides? Os dois são gorduras, tá? Mas com funções diferentes. Então o colesterol, uma grande parte dele nós produzimos, seja cerca de 85% a gente produz e tem um caráter genético nessa história. Então, se você tem um colesterol alto, pode ser que você tenha um pouco por hábitos de vida porque você está sedentário, mas a maior parte dessa história é porque você tem uma herança genética, seus pais, seus avós tinham já colesterol alto e você herdou isso. Para que serve o colesterol? O colesterol ele serve na síntese de hormônios. Então nós temos hormônios esteroides, nós temos hormônios peptídicos. E quando nós falamos que um hormônio é esteroide, é porque a síntese dele vem do colesterol. Que mais que o colesterol faz? Ele serve para formar a camada das células. Então cada célula tem uma camada bilipídica e uma parte dessa camada é formada por colesterol. O que mais? Ele ajuda também na digestão de outras gorduras porque ele faz parte da bile, que é uma substância, uma enzima que é secretada pelo fígado, mais precisamente na vesícula, que ajuda na digestão de outras gorduras. Então, para isso serve o colesterol. E os triglicérides? Bom, os triglicérides eles são formados por ácidos graxos. Tá? Esses ácidos graxos eles têm função energética. Então, quando a gente fala que vai queimar gordura numa atividade física, a gente está queimando triglicérides, na verdade, que foram quebrados muito antes disso e estão na forma de ácidos graxos. E esses ácidos graxos, eles podem ser adquiridos por meio da alimentação, ou você pode produzir esses ácidos graxos também quando você come demais, quando você ingere carboidratos demais ou gorduras demais, quando você tem um ambiente anabólico. O ambiente anabólico é quando você tem uma ingestão calórica acima do que você precisava, e aí tem uma série de hormônios, principalmente insulina, que vão fazer com que você estoque gordura. Né? Porém, o triglicérides ele também pode ter um caráter genético nessa história, tá? Não só de alimentação. Por quê? Porque algumas pessoas podem não produzir uma enzima chamada lipase, que serve para quebrar uma outra coisa chamada quilomicrons, que é o que a gente produz, o que as nossas células do intestino produzem para poder transportar os ácidos graxos e os triglicéridos que a gente obteve na alimentação. Então, algumas pessoas têm um triglicérides alto por causa da alimentação, dos hábitos de vida, e outras pessoas podem ter o triglicérides alto por causas genéticas também, do mesmo jeito que o colesterol. Importante a gente tentar descobrir isso por meio da história clínica, nosso consultório. A gente vê isso muito pelo histórico do paciente. A gente acaba vendo os exames antigos dele, se ele tem muita oscilação, me diz mais a favor de uma história de hábitos de vida do que propriamente genético. Tá? Mas vamos conversar um pouquinho sobre a abordagem que a gente tem que ter nesse paciente. Tá? Bom, não vou falar de atividade física, isso todos devem fazer, e muitos pacientes com colesterol alto vão ter redução do colesterol por causa da atividade física. Vamos falar um pouquinho. Primeira coisa, vocês têm que cortar gordura trans. O que é gordura trans, Felipe? Gordura trans é uma gordura que não existe na natureza, que ela foi fabricada pelo homem, para melhorar o gosto dos alimentos e para aumentar o seu prazo de validade. Mas como ele não tem uma enzima própria para isso, para poder ser digerida, quebrada no nosso organismo, ela fica durante muito tempo inflamando o nosso corpo e isso faz com que aumente a chance de um problema cardiovascular, como um infarto ou um AVC. Então, pacientes com colesterol alto e triglicérides alto, corta gordura trans. Gordura saturada. Gorduras saturadas são gorduras de origem animal, pode ser carne, pode ser leites e derivados. Você pode consumir, mas em pequenas quantidades, de preferência menor que 10% da sua ingestão calórica total.
Então, se você ingere 2.000 calorias, é importante que menos de 200 calorias sejam provenientes aí de gordura saturada. Tá? E como é que a gente deve abordar principalmente o paciente que tem um triglicérides alto? Muitas vezes esse problema de triglicérides está relacionado com o aumento da ingestão de carboidratos. E se a gente troca muitas vezes a gordura saturada, que ele já ingeriu em grande quantidade, por carboidrato, a gente aumenta o risco de ter um infarto e um AVC. E isso já tem inúmeros artigos mostrando isso. Que o carboidrato para o paciente que tem triglicérides alto, ele é um grande vilão. Tá? O ideal seria substituir essas gorduras saturadas por gorduras poliinsaturadas. Tá? Preferencialmente, o que são gorduras poliinsaturadas? São alguns óleos e alguns peixes. Tá? Posso substituir também um pouco por gordura monoinsaturada, o óleo de oliva? Pode. Já a gordura monoinsaturada é uma boa, mas a poliinsaturada ela acaba tendo um resultado mais legal nesses pacientes com triglicérides alto. Né? E principalmente além do carboidrato, a gente tem que ter uma atenção especial para o álcool, tá? No paciente com triglicérides alto. Quando o paciente ingere álcool, ele é metabolizado numa substância chamada acetil-CoA. E quando a gente monta um monte de acetil-CoA, a gente forma um ácido graxo. E quando a gente monta 3 ácidos graxos, a gente forma um triglicéride. Então esse é um dos motivos porque o álcool é tão ruim para um paciente com triglicérides alto. Quando uma paciente consome muito álcool, aumenta bem os triglicérides. E também ele atrapalha a ação de algumas enzimas que estão relacionadas com triglicérides. Então ele tem uma dupla ação nociva nessa história. Tá? O que seria interessante nos pacientes com triglicérides alto é a gente ingerir uma quantidade aí de 2 a 4 gramas de ômega 3. Tá? Ômega 3 é uma gordura essencial, então é uma gordura que a gente não produz. Tá? A gente tem que adquirir da forma de alimentação. E a gente tem 3 personagens principais nessa história de ômega 3. A gente tem um que a gente chama que é o pai dos ômegas 3, que é o ácido alfa-linolênico. E a gente tem 2 metabólitos deles que são os mais ativos, que é o DHA e o EPA. O ácido alfa-linolênico a gente encontra com muita facilidade em alimentos de origem vegetal, como por exemplo a linhaça. Já o EPA e o DHA você vai encontrar mais em alimentos de origem animal. Ingerindo de 2 a 4 gramas por isso, tem alguns trabalhos por dia, tem alguns trabalhos que mostram que abaixa de 25 a 30% dos triglicérides. E uma curiosidade que a gente tem a respeito desses 3 personagens principais, o ácido alfa-linolênico, o DHA e o EPA, é o preço que a gente paga dos suplementos de ômega 3. Então, suplementos mais baratos normalmente são produzidos com ácido alfa-linolênico, que ele tem que sofrer uma série de reações para virar DHA e EPA, enquanto que os melhores suplementos de ômega 3 já têm o DHA e EPA numa proporção aí de 3:2 de EPA para DHA, que é uma proporção mais ideal. Bom, para terminar esse vídeo, eu vou dar 3 dicas para vocês de alimentação para baixar tanto o colesterol como o triglicérides. Primeira coisa, ingestão de fitoesterol. O que é fitoesterol, Felipe? Fitoesterol é o colesterol da planta, tá? Que ele não tem muita função no nosso organismo. Mas quando a gente ingere na alimentação, por exemplo, vou almoçar e vou ingerir lá 4 gramas de fitoesterol junto. O que acontece é que o colesterol no nosso organismo, pela aquelas parte que eu falei para vocês da bile, ele tem um ciclo que ele é liberado no intestino e depois absorvido. E quando eu coloco o colesterol da planta, que é o fitoesterol, acaba tendo uma concorrência na absorção. Então eu acabo eliminando mais colesterol pelas fezes, porque eles não foram absorvidos. Esse fitoesterol é absorvido no lugar deles por concorrência e de certa forma ele não faz mal no nosso organismo e depois, mais tardiamente, ele é eliminado. Uma outra dica super legal é proteína da soja. Então, se você consumir de 15 a 30 gramas de proteína da soja, já tem alguns artigos mostrando que baixa 5% do LDL, que é o colesterol entre aspas ruim, e baixa 11% do triglicérides. Outra dica que eu vou dar para vocês é o consumo de fibras. Tá? O que a gente tem de maior evidência científica na literatura é uma fibra chamada psyllium,
que muitos nutricionistas, nutrólogos gostam de prescrever, que realmente ela é muito boa. Tá? Ela também diminui a absorção de colesterol no nosso intestino e, consequentemente, abaixa o LDL. Embora a gente também tenha alguns artigos mostrando que a própria aveia, que é um alimento que tem uma quantidade razoável de fibras, também ajuda a baixar o colesterol. Então, de certa forma, consuma alimentos ricos em fibras. Bom, pessoal, espero que eu possa ter ajudado um pouquinho para vocês diferenciar o que é um triglicérides alto, o que é um colesterol alto. E até a próxima!